Olá, eu sou a Gabriela Martendal e hoje iremos aprender sobre múltiplos e divisores e também estatística básica. Hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores. Para isso, a gente vai falar sobre as definições, os exemplos e exercícios. Então, primeiramente, vamos para a definição. O que são os múltiplos? Sejam m e n dois números naturais, dizemos que o m é múltiplo de m se existir um número k natural tal que n é igual a m vezes k. Ok, o que é isso? A gente vai ter dois números e para um ser múltiplo do outro, este outro tem, ao ser multiplicado por um valor k, dar esse 1 e n. Então vamos a um exemplo. No nosso exemplo, a gente vai utilizar o 12 e o 13. Então, a gente vai dizer que 12 é múltiplo de 3, porque existe um número natural k, tal que 3 vezes k igual a 12. Quem que é esse número? É 4. Porque ao a gente dividir ambos os lados por 3, a gente vai ter que k é igual a 12 por 3, que é 4. Entenderam? Então, a gente vai ter um número que vai ser múltiplo do outro, se tiver um outro multiplicado por este, dê aquele. Fechou? Agora, a gente vai lembrar quem são os números naturais. Números naturais são supostamente o zero, 1, 2, 3 e assim por diante. E lembre que são infinitos. Ou seja, se múltiplo é pegar esse número e multiplicar pelos números naturais, a gente também vai ter infinitos múltiplos para esse número, que a gente está multiplicando por um conjunto que é infinito, por valores desse conjunto, certo? Então, vão existir infinitos números que vamos apropriar esse valor n. Fechou? Ok. Então, agora a gente vai para a tabuada. Pensar na tabuada, porque se a gente pensar no 4. 4 na tabuada multiplica por 1, por 2, por 3, por 4, e por diante. E a gente vai obter os múltiplos desses números. Então, a tabuada ela é formada pelos múltiplos de um número. Ok? Seguindo em diante, teremos os divisores. E quem são esses divisores? Para isso, a gente vai pegar dois números naturais e vai dizer que esses dois números naturais, o m e o m vai ser o divisor de n se existir um k, tal que isso aconteça. M multiplicado por esse k deu n. São bastante parecidos, né? Então, a gente tem que se concentrar e pensar que o 3 vai ser o divisor do 12 dessa vez. Porque existe um número k, tal que 3 multiplicado por k vai ser 12. Nesse caso, vai ser o 4. Ok? Então, os divisores vão ser os números aos quais a gente vai dividir vai dividir o número e vai dar resto zero, ou seja, uma divisão exata. Vamos agora fazer um exercício. Nesse exercício, a gente vai ter que, em um certo colégio, na escola de formação de soldados, a turma 1 com 48 alunos, a turma 2 com 36 alunos, a turma 3 com 30 alunos, organizaram uma competição na qual todos os alunos participaram. Cada turma formou suas equipes. Todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles. Quantos alunos participaram de cada equipe?
Então, primeiro a gente vai reunir nossos dados. Eu reuni aqui pra gente. Quais são os nossos dados? Turma 1, 2 e 3. Quantos alunos tem? Vão formar o quê? Uma equipe. Cada turminha vai formar uma equipe. O que tem que acontecer nessa equipe? As quantidades de alunos em cada equipe vai ser a mesma, mas não só a mesma. Então, não vai ser só a turma 1 com 4, turma 2 com 4, turma 3 com 4. Vai ter que ser a maior quantidade. Então, a gente tem que ver qual é esse valor que tem entre eles, que é a maior quantidade que divide eles. Então, o que a gente vai utilizar? Isso mesmo, a gente vai utilizar o máximo divisor comum. O que é isso? É o maior número que vai dividir comumente todos eles. Então, a gente tem o 48 é a mesma coisa que eu pegar 2 elevado a 4 e multiplicar por 3. O 36, 2 elevado a 2 multiplicado por 3 elevado a 2. Só fatoração simples, gente, só fatorar. 30, 2 vezes 3 vezes 5. E no MDC, a gente vai pegar os menores valores que tem em comum. Então, 2, 2, 2. O menor deles é o 2 elevado a 1. Então, 2. 3, 3, 3. O menor deles é 3 elevado a 1. Então, 3 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vai dar 6. Então, ó, vamos ver. Na sala, com 48 alunos, vai ser uma equipe com 6. Na turma 2, com 6. Na turma 3, com 6. Todos deram resto 0, que é o maior divisor entre eles. Então, é o maior valor que essa turma pode dar em conjunto com as outras, que seja a mesma quantidade. Beleza? Agora a gente vai para o próximo exercício, que fala de laranjas e limões. Nesse exercício, nós temos que, num sítio, uma rua de laranjeiras e uma de limoeiros. Os pés de laranja são plantados a cada 4 metros, enquanto as de limão, 6 metros, como eu coloquei aqui. Então, a gente vai ter a cada 4 metros uma de laranja e a cada 6 metros uma de limão. No começo das ruas foi plantado os dois juntos, o pé de laranja e o pé de limão, um na frente do outro. E de quantos em quantos metros isso vai acontecer? Os dois vão ser plantadinhos juntos. Então, se no outro a gente usou os divisores, nesta a gente vai utilizar os múltiplos. Nós utilizaremos os múltiplos. E para isso a gente vai precisar do mínimo múltiplo em comum. Então a gente quer o menor valorzinho, que vai ser múltiplo do 6 e múltiplo do 4 ao mesmo tempo. Então a gente quer 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, e 6, que é 2 elevado a 3. Para isso a gente vai pegar agora os maiores valores, porque a gente quer o mínimo múltiplo. Então a gente quer um múltiplo de 4 e um múltiplo de 6 sejam os menores possíveis. Mas para isso a gente precisa pegar os maiores valores da fatoração. Então a gente vai ter que a cada... Então, vamos colocar uma aqui, outra aqui, no 12. Então vai ter uma aqui, e a outra vai ser no 12. Então, certinho, as duas árvores vão estar no próximo encontro entre elas, juntinhas no metro, nos 12 metros. Fechou? Então, essa é a aula de múltiplos e divisores. Agora, nessa segunda parte, veremos estatística básica. Para isso, a gente primeiro vai ver medida de centralidade. O que é? As diversas informações apresentadas, seja por gráficos e tabelas, elas representam e caracterizam um conjunto de dados, certo? Então, a gente vai ter um conjunto de dados, a gente vai estar vendo ele por gráficos e tabelas, que vão estar representando e caracterizando essas informações. Então, os valores que, dentre essas informações, meio que representam todo o conjunto, a gente vai chamar de medida de tendência central ou medida de centralidade.
Aqui a gente vai focar bastante e basicamente nessas três, que é a moda, a mediana e a média aritmética, que são as mais básicas e que caem normalmente no vestibular. E Enem. Para isso, a gente vai começar pela moda. O que que é? Entre todos os dados de uma lista, tabela ou gráfico, vai existir o que é mais frequente. Então, para encontrar a moda, a gente vai encontrar o dado que mais vai aparecer em uma lista, e ele vai ser a moda. Então, para exemplo, a partir das idades dos alunos do sexto ano presentes na lista abaixo, determine a moda. Então, a gente vai ter os alunos com 12 anos, 13 anos, 12, 11, 11, 10, 12, 11, 11. Esses são os dados do meu problema. O que que eu vou olhar? Nossa, eu tenho esses dados. E o que eu quero? Quero a moda. Então, eu vou encontrar o que é mais frequente. Então, quantos alunos a gente tem? 9. São 9 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. E o que que eu quero? O que é mais frequente? É o 12? Vamos ver. 1, 2, 3. Não sei. É o 11? 1, 2, 3, 4. Já está maior e é metade. Então, se é mais do que a metade, então é o que mais tem. 11, 11, 11. Encontramos a moda. Agora, vamos para a mediana. Na mediana, a gente vai escrever em ordem crescente os dados de uma lista, tabela, gráfico, e, e ela vai ser o valor que vai ficar exatamente no meio. Tá, Gabi, mas e se for par? Ok, se essa lista tiver uma quantidade de números pares, 14, 16, 18, 2, qualquer número. Então, esse valor a gente vai pegar, são 14. Então, os 7 primeiros, pegamos o 7, pegamos o outro 7. Então, a gente vai ver, né? Ali qual vai ser o valor, porque a gente vai pegar exatamente os que estão no centro. Então, a gente vai ver no exemplo agora, a gente tem. E a gente vai fazer a média aritmética, que logo abaixo a gente vai ver o que que é média aritmética. Provavelmente vocês já sabem, é bastante utilizada na nossa vida cotidiana. A lista a seguir é composta pelas notas de alguns alunos do ensino fundamental. Então, notas de alguns alunos. De uma escola Z, uma escola aleatória. Determine a mediana dessa lista. Então, a gente tem o aluno A, B, C, nananã. E eles têm notas. E a gente vai observar que a lista não está em ordem. Mas a gente viu que para mediana, né, facilitar a nossa vida aí, a gente vai ordenar essas notas. Então, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 5. E a gente vai colocar em ordem crescente. Vai crescer. Então, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Então, o valor que aparece no centro é o 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quem está no centro, o 3. Então, se a gente tivesse mais um aqui, a gente ia pegar esse e fazer uma média aritmética com 3. Então, se fosse o 4, daria 3,5. Então, agora a gente vai para a média aritmética. Na média aritmética, a gente vai ver que ela é a soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados. Então, vamos para o exemplo. Lembrando que na ponderada é basicamente a mesma coisa, só que você vai botar um peso, por exemplo, no bimestre. Aí a professora tem 3 provas. Aí a primeira prova vai valer 2, a segunda vai valer 1, a terceira vai valer 3. Esses são os pesos que na hora de a gente calcular essa quantidade de dados, a gente vai colocar ali que peso que a gente está colocando para aquilo, certo? Se quiserem, eu faço um exemplo disso também. Então, o exemplo da média aritmética normal. Então, sabendo que isso vai ser calculado pela média aritmética, qual que é a nota final de um aluno que teve no bimestre 7, 5, 4 e 9 nos bimestres, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre.
Então, a gente vai pegar todos esses valores e vai somar, como a gente falou ali. Então, a gente vai pegar qual é a quantidade? 1, 2, 3, 4. São 4 bimestres. Então, a gente vai pegar a quantidade e fazer a divisão. Então, vamos encontrar a média aritmética. Ok, mas tá fácil, isso cai em Enem, então a gente tem que fazer um exercício. Então, vou ler o exercício. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados. A partir do primeiro dia de um mês, este tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período são indicadas no quadro. E a gente vai ter dia 1, o dia 3, dia 5, dia 7, nananã, até o dia 29. E a temperatura correspondente ao dia do mês. Então, 15,5, 14, até o 16. Em relação à temperatura, os valores de média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a... E aí a gente tem, primeiro, ó, lembra? Aqui ele está pedindo a média, a mediana e a moda. A gente sabe que na mediana a gente vai querer o termo central. Então eu já fui lá e já ordenei os meus dados, do menor para o maior. E para a média aritmética, a gente vai somar todos esses dados. Então eu vou somar o 13, 13, nananã, até o 21, somar todos, ver qual é a quantidade de dados. No próprio enunciado, ele me fala que são 15 dias que isso aconteceu, são 15 dias contabilizados. Então, são 15 valores que eu tenho. Somando todos os valores, eu obtive 255, que ao dividir por 15, temos 17. Ó, primeiro resultado bateu. Agora a gente quer a mediana. Nossa, agora tá fácil, né, gente? São 15. E eu quero o central, então eu vou contar 7. Vou parar. Parei 7. Então, 18. Terminou. E agora a gente vai para a moda. Nossa, Gabi, o que que era moda mesmo? É tipo na rua. Você vê um monte de gente de calça jeans? Moda, mais frequente, mais utilizado, mais visto. Então, a moda vai ser o valor mais frequente nesses dados. E a gente vê, ah, nossa, mas o 18 apareceu bastante, o 15, o 20, nossa, 3,20. Mas olha só, gente, o 15,5 apareceu 4 vezes. Então, com certeza, ele é a moda. Então, fechou? É isso por hoje. Aprendemos estatística básica com moda mediana e média aritmética. Um grande beijo, beijo.